Conversando um pouco sobre o salário mínimo. O salário mínimo é uma remuneração oficial controlada pelos governos para estabelecer o valor mínimo que o empregador poderá pagar a um empregado e também para orientar qual é o valor mínimo que um trabalhador poderá cobrar por seu tempo e esforço de trabalho. Diante disto, pode-se definir quanto um trabalhador receberá por um dia de serviço. Esse valor, definido como salário mínimo, também é usado para realizar o pagamento de aposentadoria, pelo menos é como ocorre aqui no Brasil. De acordo com o valor que pode ser estipulado pelo governo para o salário mínimo, ele não vai servir apenas para o pagamento de trabalhadores, mas também para o pagamento dos aposentados. No Brasil, o salário mínimo ele foi criado por Getúlio Vargas em 1940 e até hoje ele é usado em diversos setores da sociedade. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 622, foi atualizado no começo do ano após a posse da presidenta Dilma. Nos Estados Unidos, geralmente usa-se o conceito de salário mínimo anual, e neste caso o valor seria algo em torno de 15.080 dólares. Se nós convertermos este valor para o salário mensal, nós teríamos um salário mínimo equivalente a mais ou menos 1.256 dólares, o que, dependendo da cotação, se aproximaria aí a R$ 2.236,85. Na França, já o salário mínimo é de 1.337,70 euros, o que em reais sairia algo em torno de R$ 2.942,94. Para concluir esse nosso bloco sobre o salário, a produção aqui do programa produziu algumas estatísticas interessantes que mostram gritantemente a diferença entre o salário dos presidentes de empresas em relação ao salário básico lá do chão da fábrica. Vamos ver então aqui nessa nossa figura como é que nós estamos em relação aos outros países. Observando aqui a nossa figura, veja que a maior diferença entre o salário dos presidentes e dos operários acontece nos Estados Unidos. Ou seja, o presidente ganha 325 vezes o que o operário ganha nas fábricas. Mas o Brasil vem logo em seguida, é o segundo país onde existe a maior diferença em relação à participação do salário dos presidentes e dos operários. No Brasil, o presidente ganha em média 195 vezes o que ganha o operário. Depois nós temos a Venezuela, aqui próximo, com 50 vezes. No México, os presidentes ganham 47 vezes. Na Inglaterra, 22 vezes. Na Alemanha, 12 vezes. No Japão, 11 vezes. Vejam então, nesse rol de países selecionados, que o Brasil encontra-se em segundo lugar, ou seja, 195 vezes é a proporção do salário dos presidentes em relação aos operários. Estimular a economia com velhas fórmulas não funciona mais. Há o risco aí do nosso PIB crescer até menos do que o do ano passado, que foi 2,7%. A presidente Dilma, que se reuniu agora com o ministro Guido Mantega e com o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, está preocupada com este assunto. Este é um ano difícil para todos os países. A Espanha, por exemplo, está num momento delicado, há risco de agravamento da situação europeia e hoje haverá uma teleconferência para saber como será resolvido esse problema. Aqui nós temos o problema do baixo crescimento. Uma coisa que não dá certo é repetir os mesmos pacotes feitos nos últimos tempos. Nós já vimos redução do IPI de carros, ajuda a determinados setores, aumento da oferta de crédito, sempre na linha de incentivar o consumo para puxar a economia. E isso já não funciona mais. Muitos estão endividados e não adianta oferecer mais crédito. Por outro lado, a ajuda a determinados setores que têm mais lobby, por exemplo, não resolve. É preciso olhar a economia como um todo.
O setor público não está fazendo os investimentos previstos no orçamento. E isso depende do governo. No setor privado, empresas que estavam prevendo investimentos, novos empreendimentos, deixaram-os no estaleiro com medo da economia passar por dificuldade. O que reativaria a economia seria o investimento e não mais essas políticas de incentivar o consumo. Se o governo conseguir tirá-los do papel, não deixá-los no meio do caminho, tiver capacidade de gestão, ele acaba injetando ânimo e, quem sabe, destravando os investimentos do setor privado. O governo tem de parar de fazer o que sempre fez, que não está trazendo o resultado desejado. Nesse momento é tentar algo diferente, é mobilizar aquele sentido, aquela intuição animal, para que os empresários voltem a investir. Estado de Minas Gerais tem gestão pública inovadora. Captação de talentos, gestão de desempenho e remuneração variável são termos comuns à iniciativa privada e passam agora a integrar o discurso do setor público, indicando uma mudança no paradigma da administração pública no Brasil. A iniciativa pioneira nesse sentido é do governo do estado de Minas Gerais, que, para atingir as metas e resultados definidos no seu Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, criou um cargo chamado empreendedor público. Isso aí foi feito em 2007, onde se propõe um novo modelo de seleção que aposta no perfil empreendedor e na experiência profissional dos candidatos. As negociações são formalizadas através de contratos e os profissionais têm remuneração variável e estão sujeitos à exoneração. Podem atuar no apoio à coordenação das áreas de resultados, na gestão de projetos ou até associados a gestões de áreas estratégicas. As atividades são coordenadas por gerentes de projetos ou secretários de Estado, mas contam com monitoramento e auxílio do programa Estado para Resultados, que foi um programa criado para acompanhar o desempenho das ações e os resultados efetivos que são gerados à sociedade. A partir da experiência mineira, inspirada em um modelo chileno, outros estados começam a se mobilizar para a mudança, porém com ações pontuais. A dificuldade de expandir esse modelo no Brasil está relacionada à nossa cultura de isonomia, além dos obstáculos gerados pelo direito administrativo. Para criar o empreendedor público, foi preciso estabelecer uma lei estadual, o que não é um processo simples. A inovação na gestão pública proposta pelo Estado é um novo paradigma que depende de método de governo, de pequenas ações e, sobretudo, uma postura empreendedora com um conjunto de comportamento e valores diferentes. Termina aqui o nosso programa Gestão de Negócios. Para dúvidas, críticas ou sugestões, escreva para a gente no tv@unipar.br. Obrigado pela sua audiência e até a próxima edição.